Paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou a sua irmã Milena, da comunidade Ramá de Pati. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Discipulando Podcast, hoje com a nossa irmã Marcela, que vocês escutam muito na rádio, a gente escuta muito na rádio. Olha que privilégio, gente. E hoje nós vamos fazer algumas perguntas para ela, ela vai participar aqui conosco. E espero que esse episódio te abençoe, né, que o que a gente vai falar aqui venha te abençoar, te edificar. Eu gostaria de te pedir, Marcela, para irmã fazer uma oração. Amém? Amém, amém, Milena. Jesus, nós amamos ao Senhor, mas só podemos fazer isso porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos chamou e agora somos teus. Temos a tua marca sobre nós, temos o teu Espírito sobre nós e não tem como o Senhor não falar dessa marca, não falar desse chamado. Eu quero te louvar por esse tempo aqui junto com a Milena e com todos aqueles que vão nos ouvir, e que eles recebam da tua presença e que o Senhor responda por meio desse tempo e dessa conversa, questionamentos da alma, da mente, de quem for nos ouvir e assistir, e também desafie, encoraje essas pessoas a uma vida mais intensa contigo e fazendo isto enquanto elas discipulam outras pessoas para ti. Amém. Amém. Que bênção. Vamos lá então, minha irmã. Lá para a primeira pergunta. Como foi sua conversão, Marcela? Conversão. Eu nasci em um lar cristão. Meus pais já pertenciam ao Senhor quando eu nasci. Então, como todo filho de crente, fui sendo levada para a igreja, sempre querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, entendendo ou não entendendo o que estava acontecendo à minha volta. Quando eu completei 12 anos, obrigatoriamente, eu fui batizada, porque na igreja da qual fazíamos parte, com 12 anos, as crianças eram batizadas, obrigatoriamente. Então, eu me batizei sem saber o que estava fazendo. O que estava fazendo, o porquê daquilo, sem ter crido em Jesus. Não haviam me explicado o Evangelho, ninguém nunca tinha me pregado sobre Jesus, lido a Bíblia comigo. Meus pais não tinham essa instrução de discipular os filhos, então eles eram bem intencionados, mas tudo que conseguiam fazer era nos levar, eu e meus irmãos, para o culto, depois para a escola dominical, depois para a salinha das crianças. Então, nós fomos crescendo sem o discipulado, sem que ninguém tivesse nos falado a natureza do pecado, a necessidade de arrependimento, a fé pessoal em Jesus. A gente não foi estimulada a nada disso. A gente só completou 12 anos e, tibum, água, batismo. A intimidade com o Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu vim conhecer o Espírito Santo muito tempo depois, mas muito tempo depois. Então, quando eu completei 19 anos, eu cansei. Cansei de tudo. Nada mais fazia sentido. Eu já tinha autonomia, liberdade. Não quis mais ir. Os meus dois irmãos, que são mais novos do que eu, muito antes disso. 15 a 16 anos, eles chutaram o pau da barraca, por assim dizer, e não queremos mais essa fé de vocês, porque ela não faz sentido para a gente. E com 19 anos eu não quis mais saber nem de igreja, nem de pastor, nem de culto. Eu estava cansada de vida no salão, cansada de pregação, que eu não conseguia entender nada, cansada de ter que estar na igreja, de usos e costumes, porque a igreja da qual fazíamos parte era bem rigorosa, não dava liberdade. E religiosa, né? Nossa, muito rigorosa, com roupa, com costumes, e aquilo tudo nos sufocava. Nos aprisionava, tirava a alegria da vida. Aí não fazia sentido eles... aquilo, o que a gente tanto fala, né? Que Jesus liberta, mas você está num lugar que você Nós fomos presa. aprisionados. A verdadeira libertação, que era a libertação do pecado, dessa ninguém falava para a gente. E nós sabemos, embora não tivéssemos uma consciência muito correta, uma instrução
boa sobre a natureza do pecado, a gente sentia culpa. Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas a gente fazia. Então, não havia o convencimento da parte do Espírito E Santo. por que não pode, né? Havia só a regra do meu pai, da minha mãe, a regra do pastor, mas eu não sentia a regra de Deus sobre mim. Eu sentia a regra deles. E eu sentia culpa por não cumprir a regra deles. E Deus era uma figura muito distante. Eu não tinha noção nem do amor dele, nem do que ele tinha feito por nós ao mandar Jesus. Eu não sabia que havia um Espírito Santo que orava por mim com gemidos inexprimíveis. Não sabia que era um espírito de amor que veio para ficar no lugar de Jesus até ele voltar. Eu não sabia de nada disso. Meu Deus. Eu só tinha consciência do peso da regra e da obrigação de estar quase todos os dias dentro da igreja. E, às vezes, várias vezes ao dia. E através do medo, né? Aqui, por exemplo, Sim, a coação. sempre através do medo, né? Aqui também nós temos muitas igrejas que são bem tradicionais. E eu lembro que quando eu era pequena, eu não era cristã, mas o meu tio já era. E quando a gente ouvia falar de igreja, de Jesus, mas era sempre com aquele medo, olha, porque você vai para o inferno. Sim, E não. Hoje eu vejo assim, o meu medo hoje é não estar com Deus. é diferente. Esse é meu medo, não estar com o Senhor. Existe amor envolvido. Uhum. Hoje a gente tem consciência do amor de Deus, da justiça, do amor. Então, a gente responde com amor. Uhum. Naqueles dias não se tinha essa consciência. Mas eu olho para trás e vejo que havia muita sinceridade nos meus pais, sinceridade nos pastores deles. Era o peso da tradição religiosa, aquilo já vinha acontecendo há muito tempo. 19 anos, decidi que não queria mais aquilo para mim. Eu não andava por aí dizendo não existe Deus. Eu não era uma ateu ou uma ateia. Eu nunca tive vocação para isso. Eu sempre gostei de ter Deus, alguém para a gente conhecer, amar, servir. Eu só não sabia como fazer isso. Mas eu não era uma revoltada contra Deus, eu era uma revoltada contra a igreja, o sistema. Fiquei assim um bom tempo. Até que eu consegui um trabalho. Nessa época, nós morávamos em São Paulo. E aí eu trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã. Meu Deus. Então, eu estava indo para o trabalho e passei num domingo em frente a uma igreja batista. E havia um pastor pregando, e ele pregava com muito amor. Eu não conseguia entender a mensagem, mas a palavra dele me cativava. Uhum. O tom da voz. Eu nunca tinha ouvido alguém falar da Bíblia com amor. Era sempre com juízo, era sempre você vai para o inferno. Uhum. Palavras assim. E aí o som da voz dele começou a me cativar. Aí eu disse comigo, no próximo domingo, quando eu passar aqui, eu vou parar e vou ouvir um pouco da pregação dele. E fiz isso. Não entrei na igreja, fiquei na porta, dava para ouvir ele pregando. Nossa. Quando chegava um crente tentando me colocar para dentro, eu ia embora. Eu ia embora e fiz isso um bom tempo. Aí teve um dia que eu disse, hoje eu vou entrar. Aí sentei no último banco. Mas antes do culto terminar, eu ia embora, porque eu não queria nenhum crente no meu pé, perguntando o meu telefone, perguntando o meu nome. Uhum. Não queria nada disso. Mas aí eu comecei todo domingo a ir só para ouvir aquele pastor. Parecia uma cena de filme, Milena. Eu ia aos domingos, aí eu ia sempre sentando no banco da frente. Até que eu sentei no primeiro. Porque aquele homem pregava com muito amor, e eu precisava daquele amor todo. Gente, isso para mim O é amor muito te diferente. conquistou, né? É, muito diferente. Ele falava de um Deus que lá no fundo eu sabia que era aquele, era o verdadeiro. Deus tinha que ser como aquele homem pregava, ele tinha que ser cheio de amor. E aí meu coração foi acalmando a revolta, a ira, a rejeição contra a religião, contra pastores. Foi passando, foi passando. As mágoas também. Também. Né? Eu entendi que ali eu fui me reconciliando com Deus. Uhum. Ok. Eu posso dizer que aí foi a minha conversão. Conversão é uma volta, né? Eu me afastei e eu voltei a estar com o povo de Deus, lendo a Bíblia e querendo conhecer Deus. Que coisa boa. Mas não foi aí que eu nasci de novo. Não? Gente! E quando foi que você nasceu de novo, minha irmã? Cíntia Ramar, 2008? 2007? 2009?
Eu sou muito Tem ruim. tem um tempinho já, gente. Eu sou muito ruim com data. Eu não sei olhar o tempo para trás. Eu me atrapalho. Até para contar as ovelhas, eu não consigo contar. 2000 e alguma coisa. Ou 6, ou 7, ou 8, por aí. Uhum. Num retiro. Foi meu primeiro retiro em Ramã. Meu primeiro retiro. No final de um culto de manhã. Não foi o pastor Érico que pregou nesse dia, foi o irmão do pastor Paulo Silas. Ele estava pregando a palavra numa simplicidade assustadora. Ele lia o texto, mal falava algumas palavras e voltava a ler. E eu estava sentada sempre na frente. Desde esse momento, eu sento sempre na frente, né? Na medida que eu posso. Eu sempre procuro os primeiros bancos porque eu quero me concentrar no culto. Sentar atrás é um desafio. A gente pega todo o movimento do salão, eu não gosto disso. Estava ali e ele estava lendo. E aí começou a me dar uma dor, eu vou chamar isso de dor. Aqui, sabe, perto dos rins, embaixo das costelas, aqui por dentro, uma fome tão grande por Deus. Mas eu não sabia como expressar aquela fome. Ele lia a palavra e cada frase que ele lia eu entendia, isso é para mim. O que ele está lendo aí na Bíblia eu não tenho, e eu não consigo lembrar sobre o que ele pregou. Eu lembro só do que estava acontecendo dentro de mim. Eu falei, eu não tenho, mas eu quero. Sede, como você falou hoje. Sede. Eu quero, é isso que eu quero. Eu só conseguia falar isso, mas chorava horrores. Aí eu comecei, antes de terminar a palavra, já estava chorando no banco, e na oração final, aí foi que eu chorei bastante, eu só conseguia dizer, Deus, eu sei que eu te quero e quero a tua palavra. Mas é só isso. Aí o pastor Érico chamou todo mundo lá na frente, aí me ajoelhei, chorei horrores, babei aquele tabernáculo todinho. Quem nunca? E aí, levantei com a cara cheia de pó, né? Porque é muito pó, você levantou toda suja. Mas eu me entendi que tinha acontecido alguma coisa que eu não tinha vivido ainda. Ali você nasceu. Eu me senti nova por dentro. Aí eu comecei a entender a palavra. A Bíblia começou a fazer sentido. Naquela semana, eu li o Novo Testamento todinho. De tanta fome que eu estava. Eu não conseguia... Né? Claro que eu conseguia parar de ler a Bíblia se eu quisesse. Mas, assim, eu não queria parar de ler a Bíblia. E eu entendi. Enfim, ele colocou a Bíblia dentro de mim. Eu acho que deve ser isso que o povo chama de nascer de novo. Nossa, porque eu não era assim antes. Agora eu tenho fome, tenho sede, só quero saber de Deus. E não era uma fome para estar na igreja, nem para estar cantando. Não era uma fome por esse ambiente. Intimidade. Mas era ele. É ele. É diferente. Eu acho que a gente sabe que fome é essa. Então, aí foi a minha experiência de novo nascimento. Gente, Foi que desse coisa jeito. maravilhosa. E isso que aconteceu com a irmã em relação aos pais, infelizmente isso acontece muito aqui em Pati também. E eu vou confessar para a irmã que é um medo que eu tenho de que isso aconteça com meu filho, de que eu não consiga passar ou apresentar para ele o verdadeiro Deus. E de que depois que ele cresça, que que tenha sido obrigação e não amor. Isso é um medo que eu tenho e às vezes eu até falo com o Senhor para que eu consiga apresentar Deus verdadeiramente para o meu filho. E principalmente a questão da intimidade com o Espírito Santo. Sim. Porque não tem como você ser cristão se você não conhece o Espírito Santo. Não dá. É ele que torna tudo real. Tudo. Exato. A palavra só é a Exatamente. palavra de Deus porque o Espírito libera o poder dela dentro de nós. Jesus só é real e foi um homem que morreu, venceu a morte, ressuscitou como vitorioso, subiu aos céus e está sentado ao lado de Deus porque o Espírito diz para a gente que isso aconteceu. Então, nós damos um testemunho para a consciência da pessoa. Estou falando contigo e digo, olha, ele veio, foi um homem sem pecado, morreu em nosso lugar. Tudo bem, mas eu estou fora de você. É preciso que alguém pelo lado de dentro diga para você que eu estou falando a verdade. Aí o Espírito Santo... Até porque é ele que convence, né? É ele. Olha, Milena, com essa minha experiência de ter sido filha de crente, mas não ter conhecido a Deus na infância nem na adolescência, eu digo que um caminho bom é viver com Deus dentro de casa, para que os filhos vejam o que é viver com Deus. E ser muito honesto quanto aos pecados. Eu nunca vi meus pais confessando pecados.
parecia que eles não pecavam, que eles estavam sempre certos. E a gente sabe que não é assim. E a gente pensa assim, não vou confessar meu pecado porque eu vou perder a moral com meu filho. Não perde. As crianças, os adolescentes, eles querem inspiração, eles querem poder confiar nos adultos. E adultos que escondem os pecados, as crianças e os adolescentes vão encontrar esses pecados. Aí sim que a desconfiança sobre as intenções dos pais, sobre a fé dos pais é que vai crescer. Então, Entendi. aquilo que a gente tenta evitar, a gente acaba promovendo dentro de casa. A falta de confiança dos filhos nos pais. Quando a gente peca e pede perdão e confessa o pecado, eu nunca vi meus pais pedirem perdão uns para os outros, nem para a gente, porque eles também erraram com a gente em muitos assuntos de dentro de casa. E eles não sabiam fazer isso, sentiam vergonha, só que a gente perdia a confiança neles. E outra coisa, às vezes na igreja, você pode ser uma pessoa, Dentro de casa é mas outro. seu filho conhece você dentro de casa. Exatamente. Por isso a honestidade. Se pecou, pecou. Se mentiu, mentiu. Se disse que ia fazer e não fez, meu filho disse que ia fazer, não fiz. Não. Porque as crianças pegam esses erros, elas percebem, elas veem a falta de coerência, elas conseguem perceber mais do que o que a gente mostra. Isso é importante, elas precisam confiar na gente. E principalmente na infância, né, onde a criança está sendo moldada. Então, por isso que acontece de muitos, quando crescem, quando atingem certa idade, abandonam a congregação, vamos assim dizer, porque às vezes o pai ou a mãe é uma coisa na igreja e dentro de casa é outra, não tem essa sinceridade com o filho, não sabe pedir perdão, como você falou. E eu vejo, então, que eu estou no caminho certo. Que bom, minha Muito bom. O resto é o Espírito Santo e seu Que filho. bom, glória a Porque ele Deus. também tem direito a uma escolha. E assim, já tem umas 2 ou 3 semanas que nós estamos colocando o Bento para fazer leitura diária com a gente de manhã. Qual a idade do Bento? O Bento tem 3 anos, mas ele senta no nosso colo e ele vai com o dedinho quando a gente lê. Maravilha. A gente leva o dedinho dele. Muito bom. O Bento é autista, mas ele é muito esperto, muito inteligente. Ama um louvor, ama a música, é o dançarino da igreja, ama uma bateria. Muito bom. E assim, já está começando a querer até cantar os louvores dentro de casa, de tanto que ele escuta, né? E assim, até mais do que um desenho. Se eu colocar um vídeo de louvor na bateria para ele, aquilo ali é o mundo dele. É o mundo. Então, estou aliviada, Senhor, que estamos no caminho certo, graças a Deus. Eu lembro, eu não me entendia nessa época muito bem, mas Deus usou muito a minha mãe para me marcar no que diz respeito a uma vida de oração. Embora eles tivessem essa carência do ensinar a Bíblia para os filhos, é porque também eles não tiveram líderes para fazer isso com eles. Eu não tiveram isso, né? Então, quando você não é discipulado, não tem um pastor pessoal, não é cuidado, como você vai cuidar depois? Mas a minha mãe trabalhava como doméstica o dia todo, chegava à noite cansada, ainda ia limpar a casa, ainda ia cuidar do marido, cuidar dos filhos, ia dormir muito tarde, no outro dia levantava cedo para ir trabalhar, mas todas as noites eu via minha mãe de joelho dobrados, na sala, na cozinha, qualquer lugar que fosse na casa, e ela passava ali muito tempo com o Senhor. E na minha mente de criança e de adolescente, eu não conseguia entender aquilo, mas aquilo ficou marcado dentro de mim. Então, a gente consegue marcar as crianças. Pais que têm muito amor à palavra marcam a vida de seus filhos. Pais que leem a Bíblia não por obrigação, mas com amor, marcam a vida dos filhos. Os filhos precisam ver os pais ajoelhados em casa orando. Eles precisam me entender. Meu pai foi se encontrar com Deus. Minha mãe está ali, está se encontrando com Deus. Vai sair dali com uma direção para a gente. Pais precisam ministrar os filhos, orarem com os filhos, levar os filhos a terem experiência com Deus. Nós temos as crianças da célula. São crianças que as mulheres engravidaram na célula, que hoje já têm 9, 10 anos. Essas que estavam aqui. Eles participam com a gente 5 horas da manhã da oração. Não todos os dias, porque não aguentam. Mas participam. Mas porque cresceram no ambiente de oração. E eles oram. E tem o Espírito Santo, tem lá os dons, tem visões, tem revelação. Para eles já se tornou algo natural. Mas porque foram crescendo assim. Então, para eles, se você perguntar, crente ora? Ele, mas
Como assim crente ora? Claro que crente ora. É. Não existe crente sem orar. Mal sabem. Que Existe de existe montão. muitos. Existe de montão. Mas adultos apaixonados por Deus podem influenciar as crianças a aprenderem a amar também ao Senhor. Amém. E assim, minha irmã, me conta um testemunho marcante da sua caminhada cristã. Eu estava orando, pedindo ao Espírito Santo aqui que experiência eu ia contar, porque depois de tanto tempo com o Senhor, a gente vive uma experiência marcante quase toda semana, né? Em janeiro desse ano, eu atropelei um cavalo na Dutra, voltando de São Paulo, em Barra Mansa. Eu atropelei um cavalo, eu acho que desse ano, essa foi uma das experiências marcante, mas não por ter atropelado um cavalo, porque ter atropelado um cavalo é algo traumático. Assim, o cavalo morreu, eu não morri, vocês estão vendo, né? Eu estou aqui, mas houve o livramento quando ocorre um acidente assim, de você atropelar um carro numa estrada, uma autoestrada, velocidade, o que é natural é que o cavalo entre, por causa do corpo do cavalo, entre no carro. E não haja sobreviventes. Mas voltando, foi 19 de janeiro, voltando de São Paulo, a 100, eu não estava tão rápido, eu estava a 100 por hora, num trecho escuro da Dutra, numa curva, em Barra Mansa, 9h30 da noite. Meu Deus. E momentos antes, eu vou te contar o que de fato foi maravilhoso. Foi a conversa com o Espírito Santo. Momentos antes do acidente, o Senhor, eu entendi muito fortemente, acelera o carro. Eu não sou de acelerar. Se você andar comigo, você vai ver que eu não gosto nem de passar de 80. Eu não gosto de brincar com velocidade, eu não confio em carro, eu não confio no outro motorista que vem que está na pista também, que está na pista. Né? Eu não confio em nada. Então, eu quero distância do carro da frente, eu quero andar numa velocidade que me permita chegar onde eu quero chegar, mas sem esse desespero de tentar ganhar alguns minutos andando a 120, 130, por aí vai. E aí, num trecho lá da Dutra, eu entendi, acelera o carro. Aí víamos outros carros muito próximos um do outro, então acelerei, pisei. E o que é que eu estou fazendo? Estávamos no carro, eu, a Patrícia, assim, no carona, e meus pais atrás. Porque nós tínhamos ido levar minha mãe a São Paulo para fazer exames, e estávamos voltando em São Paulo. Os três estavam dormindo, só eu acordada, então eu acelerei. Acelerei e me distanciei dos carros de trás. Que coisa doida, para que eu fiz isso? Eu mesma me repreendendo no íntimo. Mas, quando aconteceu um acidente com o cavalo, algo impressionante, o cavalo, o carro serviu de alavanca, porque o cavalo bateu no capô, bateu no para-brisa, quebrou o para-brisa, abriu o teto, enrugou o teto todinho para trás. Meu Deus! Enrugou o teto e ele subiu, passou por cima do carro. O carro serviu de alavanca para ele. E estava chovendo, a pista um pouco molhada, o carro molhado. Então, tudo isso foi Deus, né? Ajudou o cavalo a deslizar por cima do carro. E ele caiu alguns metros atrás. Quando eu vi o cavalo, só deu tempo para pensar assim, meu Deus, é um cavalo. No momento seguinte, a pancada. E eu estava na pista do canto, o cavalo também estava parado na pista do canto. Parado? Eu até falo para as meninas, foi o diabo que levou aquele cavalo e colocou ele lá, porque não é possível. Aquilo não existe. Ele estava parado na pista do canto, parecia assombração. Mas era um cavalo de carne, e muita carne, porque era um cavalo adulto, grande. Gente e aí foi aquele impacto. Tum! É tudo muito rápido. Eu segurei o volante quando abri o olho, vidro quebrado, teto aberto. A Paty acordou assustada. A minha mãe, que estava no banco de trás, ela entrou em choque, só gemia. Os olhinhos querendo virar, sabe? Aquele estado todo. Minha testa sangrando, o pescoço da minha mãe sangrando por causa dos estilhaços do para-brisa. A Paty também ficou machucada na cabeça. E eu estou na pista do canto. Deixei os carros para trás. Por que o Espírito Santo mandou acelerar? Porque os outros estariam atrás, o cavalo ia pegar no carro? E eles iam bater em mim. Porque assim, o cavalo parou no meio da pista, a uns metros atrás. Entendi. Uma colisão traseira, eu não escapo. Do cavalo a gente tinha escapado. Mas porque o carro não ligava luz nenhuma, e não ligava para eu colocar o carro para o canto, para o acostamento. Então, se eu estivesse muito colada com os carros de trás, eles iam bater em mim.
Aí o Espírito Santo, e agora? E o cavalo também poderia cair em cima do carro deles. Sim, também. Foi tudo muito preparado pelo Senhor. O Senhor não livrou de tudo, mas deixou a marca dele. Olha, vocês só não morreram porque eu não quis. Eu não deixei. Tá tudo no meu controle. Nossa. E aí eu tentei ligar o carro e nada. Luz nenhuma no carro acendia. Aí bateu o desespero. Eu, Patrícia, precisamos tirar meus pais agora do carro. Porque era escuridão, não tinha como sinalizar nada, bastava vir outro carro, bufo. Aí a Paty tentando soltar o cinto para tirar meus pais. Aí eu pedi 3 vezes, Jesus, me ajuda a ligar o carro. Jesus, faz o carro pegar. Jesus, faz o carro pegar. Virei a chave de novo, o carro pegou. O carro pegou. Foi todo trambecando, parecia carro de desenho animado, sabe? Pam, 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 pam. Mas aí... Também, né? Depois dele ser atropelado por um cavalo. O carro ficou destruído. Mas o carro pegou. Não era para pegar. Se vocês olharem as fotos, vão dizer assim, não é possível que vocês estavam dentro desse carro. Nós estávamos dentro do carro. E aí coloquei para o canto. Quando nós descemos, a primeira coisa que eu fiz foi, Paty, cuida da minha mãe, que estava em choque. Eu peguei a lanterna do celular e comecei a fazer movimento para os motoristas que vinham atrás. Poderia saber. Porque assim que eu coloquei o carro no acostamento, lá vem carro. Estou vendo as luzinhas do carro, só deu tempo de tirar. Aí eu comecei a fazer movimento, porque o cavalo estava deitado no meio das 2 pistas. Eles iam bater no cavalo, mas não deu tempo. Veio um caminhão, atropelou o cavalo. Veio mais 2 carros de passeio, atropelaram o cavalo. Meu Deus. Porque era escuridão, um cavalo escuro, um ponto escuro da pista. Quando a polícia rodoviária chegou, a ambulância chegou e nos levaram para Santa Casa, lá de Barra Mansa, o policial olhando para mim e perguntando, cadê os ocupantes do veículo? Eu estava com um galho enorme na testa. Sou eu, né? Cadê o condutor do veículo? Sou eu. Aí ele, a senhora estava dentro desse carro? Eu falei, sim. E aí ele, era para a senhora estar morta igual o cavalo. Eu falei, eu sei, mas não estou. Eu estou aqui. Ele, então, levante suas mãos e agradeça a Deus. Eu vou agradecer de novo, mas eu já fiz isso, porque eu sei que era para eu estar morta. Até para ele foi um testemunho, né? Sim. Agora tem algo bem especial, já disse, né? O Espírito Santo me disse acelera. Depois eu entendi o porquê. Uma semana antes de eu ir para São Paulo, a Paty trabalha, mas eu pedi para esse final de semana ela estar disponível, porque naquela semana o Espírito Santo me disse, leve a Patrícia com você, porque você vai precisar dela. Aí eu falei, Paty, o Espírito Santo disse que é para eu te levar, porque eu vou precisar de você. Ela, tá bom, irmã, estou à disposição. E fomos. Fizemos uma viagem perfeita. A ida e a volta aconteceu tudo isso. Quando aconteceu que minha mãe entrou em choque, a Patrícia não deixou a minha mãe em nenhum momento e ficou orando por ela. E eu cuidando da questão de seguro, de não sei o quê, e assina papel aqui, assina papel ali, e o pessoal do socorro querendo que eu deitasse, porque não sabia se tinha algum osso quebrado aqui. A gente não sente dor. Na hora, né? Não sente nada. Aquela adrenalina toda. Senhora, senta aqui, senhora, para de falar, senhora, para não sei o quê. Eu falei, moço, eu preciso resolver o que eu tenho que resolver, tem que ser agora. E quem estava com a minha mãe? Meu pai paralisou. Meus pais estão beirando 70 anos. Meu pai paralisou, minha mãe surtando não, em choque. E quem estava cuidando dela? Patrícia. Aí, na hora, eu pensei, Espírito Santo, o Senhor sabe de tudo, sabe? Tá aí uma experiência, né? Ouvir o Espírito Santo. Amém. Ele fala, nem sempre com palavras, às vezes é só uma impressão muito forte dentro da gente. Não tenho que fazer isso. Não, eu tenho que fazer isso. Parece muita loucura, mas eu tenho que fazer, eu vou fazer. E ir lá e fazer, ou não fazer. Sem muitas perguntas, explicações. Depois você vai ver o porquê das coisas. Essa foi uma experiência boa desse ano. Que testemunho! Ou seja, gente, sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E eu falo bastante, né? Amém. Gente, nós vamos dar uma pausa agora para um momento de louvor e daqui a pouco nós voltamos. Fique agora com o momento do louvor.
Voltando agora com a nossa entrevista com a nossa irmã Marcela, vamos para a próxima pergunta, que é, como a gente sabe, a irmã trabalha na web rádio, né? A gente está sempre escutando a irmã, né? E assim, qual é a importância das mídias nos dias atuais para a propagação do evangelho? Falando agora mais do ministério, né? Sim, sim. Olha, Milena, quando eu olho para tanta tecnologia disponível que a gente tem hoje, eu sempre penso no apóstolo Paulo. Eu acho que Paulo aproveitaria intensamente todas as redes sociais. Ele queria fazer Jesus conhecido para todas as pessoas, de todos os modos. Quando eu leio as cartas de Paulo, eu vejo um homem muito apaixonado. Ele mesmo disse, olha, para mim viver é Cristo. Ou seja, eu vivo para fazer Cristo ser conhecido. Amém. E na hora que eu morrer, é lucro, é pagamento, é hora de receber a recompensa. Mas eu vivo só para fazer Cristo conhecido. Eu fico olhando assim, às vezes eu quero me envolver mais com as redes sociais, mas me falta uma motivação correta. Eu acho que eu não tenho um espírito para rede social, mas eu lamento. Eu mal uso o WhatsApp. Mas eu gostaria de ser daquelas pessoas que usam tudo para a glória de Deus e o tempo todo está falando de Jesus. Quem sabe eu chego lá. Olha, a rádio, né? Eu estou há 13 anos na rádio. 13 anos. O Minha tempo tá irmã, eu não passando. sabia. 13 anos na rádio. 13 anos de ramar, Gente. 13 anos de rádio. 13 anos já. Eu fiquei o ano da pandemia fora, 2020, no momento assim de muita rebelião, revolta contra tudo e contra todos. Eu disse, pastor, cansei, vou embora. Aí fiquei um ano fora, tomando repreensões do Senhor, crescendo, né? Uma experiência de crescimento. E aí, 2021, voltei, já estamos em 2025, indo para 2026. Então, somado tudo, dá 13 anos de rádio. Devemos usar todos os meios de comunicação para apresentar Jesus para as pessoas. A web rádio, especificamente, é uma rádio voltada para a edificação de quem já tomou a decisão. A gente acompanha os programas, transmissão de culto, Rumos na Vida, e os demais programas, nenhum deles tem um tom evangelístico. Todos eles são voltados para a edificação. Mas esse foi o ministério que o Senhor deu para o pastor Érico. Amém. A gente entende. É uma palavra de exortação, de encorajamento para quem já está há muito tempo na caminhada. É muito específico. Em geral, as rádios evangélicas têm lá... elas são mais voltadas para evangelização, né? É uma bênção poder fazer parte disso. Eu não tenho um ministério da rádio. Quem tem o ministério da rádio é o pastor. Amém. Eu acho que a gente entendeu isso na web rádio. Nós apoiamos o ministério dele. Cada um de um jeito. É com ele o negócio. Ele me senta ali na rádio, é uma bênção. Flui água viva o tempo todo. Ele pode falar o dia inteiro e não se repete. Eu acho isso impressionante. E é muito gostoso ouvi-lo. Parece que não para de sair coisa de dentro, né? Ele é muito íntegro, é muito autêntico, ele não tenta parecer o que não é. A palavra dele é simples, porém sempre muito profunda. Sim. É muito gostoso ouvi-lo. Realmente. E ele tem uma pegada muito prática. Ele não gosta de ficar fazendo as pessoas pensarem no que poderia ser. Ele diz logo, é isso. É isso. Faça isso, faça assim, marido faça isso, pastor faça isso, discipulador faça aquilo, discípulo faça aquilo outro. Ele tem Ele é uma direto palavra e muito reto. prática. Não é, pastor Érico não é um teólogo. Pastor Érico é alguém que, para viver com Deus, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. É muito bom poder apoiá-lo. Foi essa a sua pergunta? Foi a respeito das mídias, da importância das mídias muito. para a propagação do evangelho. Muito. O pastor, como no caso da web rádio, que é onde eu atuo esses anos todos, o pastor Érico, veja a importância do trabalho que ele está fazendo. Existe uma igreja que não se reúne com a gente em Ramá, mas que é uma igreja que o pastor Érico edifica pelo rádio. Pessoas que elas não se consideram desigrejadas porque se consideram ligadas a ele. Mas são pessoas idosas que não conseguem mais se deslocar de um canto para o outro.
pessoas que moram em outros estados, pessoas que moram em regiões distantes do Rio, que não conseguem ir até o pastor, mas que todos os dias estão lá acompanhando a rádio. Eu me lembro da vez em que eu atendi um ouvinte, em que ele disse para mim, olha, há 30 anos atrás, eu tomei a decisão, é um programa de rádio que o pastor Érico fazia. E desde então eu estou firme no Senhor. Meu Deus. Esses casos acontecem com uma certa frequência. Pessoas que tomaram a decisão e desde então acompanham o pastor. Muitas delas estão em igrejas organizadas e tal. Outras vão se mantendo a fé, se alimentando da rádio. Amém. A gente pensa assim, né? A rádio é para a comunidade Ramá. Deixa eu te falar. Não. Eu estou lá dentro. A comunidade Ramá ouve muito pouco, pastor Érico. Não sei se vão gostar disso. Quem ainda for da comunidade, mas vai concordar. Ouve muito pouco. Não sei se o caso de Pati é diferente. Mas, assim, no geral, mas até o próprio pastor Érico entende o que acontece. Nós temos ele ali perto. A gente pensa assim, ele está ali. Mas ele não vai estar ali o tempo todo. Quando a gente tem a pessoa perto, a gente costuma não valorizar muito. Essas outras pessoas não têm. Não tem uma ceia com o pastor Érico, não tem um retiro com o pastor Érico, não tem curso com o pastor Érico. Então, o programa, a rádio, é muito especial, eles não podem perder. É aquele momento. O pastor Érico tem muita ovelha feita pelo rádio. Que tomou a decisão por Jesus pelo rádio. Vou te dar outro exemplo. A irmã Fátima Pereira, de Belfor Roxo. Ela nos conheceu pelo rádio. Eu lembro até hoje do dia em que eu recebi uma ligação. O WhatsApp não estava ainda. Esse boom. Tá? Esse boom do WhatsApp. Era chamada de voz. E eu atendi a chamada da Fátima, que ela tinha encontrado o pastor Érico pelo rádio. E sabe o que ela queria fazer? O pastor Érico tinha acabado de falar sobre o pecado, de forma muito severa, muito dura, como ele sempre fala. Sempre. E ela queria confessar o pecado dela. Porque estava com o coração pegando fogo. Minha irmã. Isso é evangelho. É. Puro. Outra vez foi um irmão. Também queria confessar pecado e estava só eu na rádio. Aí o meu irmão, assim, ele, tem algum pastor aí para eu confessar pecado? Eu não tenho, tem somente eu. Aí ele, mas eu vou confessar meu pecado para você, não sei se você vai gostar de ouvir. Aí eu, olha só, né, pecado você tem que confessar rápido. Eu não sei se o Senhor Jesus vai te recolher agora, te chamar agora, você vai morrer, você vai ficar com o seu pecado aí. Se eu fosse você, eu confessava. Ele, minha irmã, tu não vai gostar de ouvir. Eu falei, meu irmão, abre a boca. Gente, eu nunca ouvi isso na minha vida, Marcela. Abre a boca, mas assim, ligar realmente... para a rádio e confessar pecado. E deixa eu te falar, com aquela convicção profunda de pecado, eu preciso confessar os meus pecados. Meu irmão, olha só, não tem pastor, mas eu conheço Jesus. Jesus disse que tem que confessar o pecado. Você quer ser livre? Confessa esse pecado agora. Aí ele, tá bom, você que pediu. Realmente, eu não gostei de ouvir. Mas, assim, eram pecados próprios da natureza do homem, e aquela confusão toda, não gostei daquilo. Aí, depois eu orei com ele, mas aquilo foi um treinamento, porque hoje eu lido com casais, e lido com varão, lido com a esposa, então, para mim, hoje está tudo muito, não normal, mas eu já aprendi a lidar. E aí nós oramos. Aí, agora o senhor vai fazer isso, isso, isso e isso. E amanhã o senhor me liga para dizer se fez e como fez. Ele ligou. Gente. Ele ligou. Eu fui e confessei meu pecado para fulana que eu tinha feito isso, eu acabei o caso com aquela ali, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É isso aí. Então, realmente, o senhor se arrependeu. Eu já tive várias experiências assim. A rádio funciona. E realmente o propósito de Deus como a web rádio é muito específico, porque Muito. eu nunca ouvi isso na minha vida. Você vai ver isso numa rádio comercial, mesmo que seja evangélica. Uma rádio comercial, aqui pedindo não falar nome nenhum. Não, você quer participar de um sorteio, você quer mandar um abraço, você quer pedir uma música, você quer pedir uma oração, mas ligar para confessar o seu pecado, porque você está com medo de ir para o inferno, e a santidade de Deus começou a te preocupar? Surreal isso. Pois é. Então, são frutos preciosos que o pastor Érico consegue colher com o ministério específico dele. Muito específico mesmo. Muito específico. Eu tô boca aberta. Muito específico. E aí vai e vem, aparece um pastor lá das tantas. Me converti com o pastor Érico Rodolfo Bussinger lá na década de 70, década de 80. Gente. É impressionante como o pastor Érico, há tantos anos no rádio, muita gente que hoje é pastor e pastor de igrejas grandes,
tomaram decisão com ele. Ouvindo ele. Foram discipulados por ele lá Ele atrás. fazia a voz do Brasil, não fazia? Aí eu não sei. Há muito tempo atrás? Eu não sei. Eu acho que o pastor Érico no rádio Ele já fazia outras rádios, já virou né? patrimônio cultural. Patrimônio cultural do Rio de Janeiro. É porque o meu esposo, o pessoal da família dele, mais dos cantão aqui de Pati, né? Pessoal lá bem do cantão, eles trabalhavam na lavoura ouvindo o pastor Érico. Menina, Ó. muita gente. O pessoal aqui, quando eu boto, que eu faço um cartaz e tá lá, eu boto a foto do pastor Érico, ou aviso que o pastor Érico vai vir, a minha tia já manda mensagem assim: Rodolfo vai estar aí? Eu vou dar um jeito de ir. Pois é, ele conquista os corações das pessoas pela honestidade, sinceridade, simplicidade. Isso Carinho. cativa. Cativa, o amor cativa, essa é a Uhum. verdade. O amor cativa, atrai as pessoas para perto. E o pastor Érico ama. E não é um Amém. pastor de púlpito todo arrogante. É um pastor que cheira ovelha, gosta de estar no meio do povo. Ele é muito amável. Amo Ele um aprendeu a amar. abraço. Pois é. E ele me ensinou muito. Eu aprendi, estou aprendendo, né? Ainda, até hoje, com ele. Então, sim, a rádio É é diferente. sucesso. Sucesso em que Amém. sentido? Não em número de ouvintes, não. É sucesso no que diz edificação. frutos espirituais. Amém. Edifica. É um sucesso. Quisera eu, na minha vida, não de rádio, mas na minha vida de discipulado, ter um sucesso como o pastor Érico conseguiu com o ministério da Glória a rádio. Deus, Tanto minha que a irmã. comunidade surgiu assim. Ele não quis fazer uma denominação, fazer uma igreja. As pessoas foram se ligando a ele pela programação do rádio. Sim. Pastor Djalma e irmão Fátima lá em Parque Paulista foram os primeiros. Mas ele não tinha um objetivo. O negócio dele era rádio. E até hoje é. Deus E acrescentou Deus foi esses enviando. frutos fixos para ele. Foi enviando. Discipular. Pastor Érico é o pastor de qual igreja? Eu digo nenhuma. De qual ramá? Nenhuma. Ele tem o ministério da rádio. Amém. Ele tem o ministério da rádio. Ah, ele é pastor em Niterói? Não. Pastor do modo tradicional, como o pastor Nilson é aqui? Não. Ele é um pastor de Friburgo? Não. Ah, tem um pastor Paulo Silas. O ministério dele, eu te digo, Milana, é a rádio. Gente, e a gente não tem noção do alcance da rádio. Só a eternidade vai dizer. Amém, minha irmã. E falando também um pouco do lado ruim, o que a irmã tem visto nas mídias em geral que você acha que é prejudicial ao evangelho, minha irmã? Milena, esse boom das redes sociais criou deu a ideia, deu para as pessoas uma ideia de o Pedro diria assim: e farão um negócio de vós, falando com relação a uma igreja e às ovelhas. Com esse boom, as pessoas estão procurando fazer negócio, agora abertamente, com a fé. Elas estão buscando parecer ser o que elas deveriam ser na intimidade, elas e não são. Exatamente, eu estou procurando aqui palavras, mas você já pegou a ideia do que eu quero dizer aqui. Elas estão buscando parecer ser o que elas deveriam ser na intimidade delas. E hoje todo mundo tem um canal no YouTube, todo mundo tem um perfil no Instagram, todo mundo tem redes sociais inúmeras, e todo mundo vai para frente das câmeras. Ok, nós estamos na frente das câmeras. Mas, assim, o nosso objetivo aqui é compartilhar um pouquinho da nossa vida com quem está lá. Nós não queremos fazer parecer que somos uma coisa que nós não somos. Então, a gente vê um certo teatro, né? O povo buscando uma posição humana na obra de Deus que é espiritual, né? Buscando uma posição, uma relevância humana na obra de Deus que é espiritual. Essa é a parte ruim. O que você vê de pessoas tentando fazer conteúdo relevante, conteúdo que dê curtida, conteúdo que viralize na internet, usando a fé, a Bíblia, o nome de Jesus e até as ovelhas de Deus, tem de montão. Muito. Muito. Esse é o lado ruim. Mas o Paulo disse assim, aí eu lembro de Paulo, olha, uns pregam Cristo por inveja, outros pregam Cristo por qualquer outra motivação. Mas o que importa é que Cristo está sendo pregado. Ele disse isso. Eu confesso que até hoje eu fico assim, será, Paulo? Que vale a pena, assim, a balança ainda está positiva para a gente, mas eu não sou mais sábio do que ele. Então, ele viu no todo, ele viu
que a balança iria Isso ficar porque positiva. naquela época não tinha mídia social do jeito que tem hoje. Será que ele falaria diferente hoje? Né? Porque era só carta, né? Mas assim, em quem Deus tem que fazer a obra, ele vai fazer. Pois é, Milena, Em quem Deus tem que fazer, ele vai fazer, porque não adianta, ninguém foge dele. Ninguém consegue escapar dele quando ele quer. Esse é o lado pegar- ruim. As pessoas estão interpretando papéis. Elas estão vivendo uma vida fictícia, uma fé fictícia, um super relacionamento com Deus fictício. O que você mais vê hoje nas redes sociais é as pessoas tentando passar a ideia de que elas são íntimas de Deus, de Deus e do Espírito Nossa. Santo. Será? E um evangelho muito raso, bem superficial e fast food. Tudo muito rápido. 5 minutinhos. Em Em 5 minutos a gente produz uma super fé, um super amor, uma super vida com Deus. Não é assim. A vida com o Senhor, ela acontece devagar. bem devagar. É lento o crescimento, não é assim do dia para a noite. E às vezes alguém mais ingênuo olha uma pregação, olha um testemunho, vê aquele povo todo bonito, maquiado, aquele super show, aquela super igreja, aquelas pessoas que parecem que são perfeitas, mas que nunca confessam os pecados, estão lá e você acha que o evangelho é aquilo. Eu acho que esse é o ruim. Falar um pouco disso é algo que dói até um pouco meu coração, chega a me dar uma dor assim, porque eu já vivi isso. Já vivi. De nem sempre estar ali com o Senhor, mas quando ia tirar o tempo, antes de começar, vou tirar uma foto da Bíblia. É disso que eu estou falando. Vou colocar que eu estou fazendo o meu devocional. E o que eu fiz hoje? Esses já são os frutos. Exatamente. Então, assim, eu já vivi isso. E, assim, não vale a pena. Porque isso não que não fosse real, mas não era tão real como eu demonstrava ser. Sim. Entende? Então, o que eu fiz? Como eu percebi que aquilo estava me prejudicando tanto, porque eu também não estava tendo controle sobre isso aqui, sobre o tempo de uso disso aqui, eu excluí a minha rede pessoal do Instagram, que era onde eu perdia mais o tempo. E hoje eu só entro no Instagram pela igreja, pelo Instagram da igreja. Sim. Facebook já também não uso direito, mas WhatsApp, quando tem que falar, é só com os irmãos, assim, não são coisas superficiais, né? E eu fui pedindo a Deus para tirar isso de mim, porque a falta de controle sobre o uso do celular, das redes sociais, estava acabando com a minha vida espiritual. E acaba mesmo. E a maioria sabe disso, mas não tem a humildade para reconhecer. E não é sério para tomar uma decisão quanto a isso. Se você não tem controle com rede social, não tenha rede social. Não tenha, é verdade. Não tenha rede social. E causa um dano, sim. Causa um dano. A sua mente fica corrompida. Sim. Você fica buscando fazer as coisas pela motivação errada. Você não consegue. Se comparando com os outros. O tempo todo. E você não consegue nutrir com Deus uma intimidade, porque a opinião das pessoas é muito importante para você. Sempre muito ansioso, porque as pessoas não percebem, mas as pessoas falam assim, a doença do século é a ansiedade. Mas por quê? Por causa disso aqui, gente. Porque as pessoas vivem hoje, as pessoas não vivem as próprias vidas, Marcela. As pessoas vivem a vida dos outros, elas querem ver o que o outro está colocando, o que o outro está fazendo, para falar do que o outro está fazendo, ou sobre o que o outro tem, e não vive a própria vida, não vive. Pois é, esse é o mal das redes sociais. Eu acho que isso daria um outro bate-papo, hein? Muito grande. Porque as pessoas postam uma foto e elas querem que outras pessoas curtam, e quando isso não acontece, aí bate essa ansiedade, essa frustração. Exato. É como viver pela opinião alheia, tá? Mas ninguém está preocupado com o que Deus acha. Do que Deus acha. Isso tudo aí. E falando só uma coisa a respeito do quão ruim, umas 2 semanas atrás, o Senhor me deu uma revelação em sonho. E nessa revelação, Satanás falava através dos telefones. Misericórdia. Bom, já fala, né? Inteligência artificial está aí. Exatamente, já fala. E assim, e no sonho, quando as pessoas estavam com o telefone, elas ficavam assim, hipnotizadas. E é o que está acontecendo, gente. Se a gente não tomar cuidado em filtrar o que a gente vai ver, e principalmente na quantidade de tempo que a gente vai
perder, às vezes, né? Dependendo do que a gente vai fazer no telefone, vai ser o próprio inimigo falando nas nossas cabeças. Amém? E além disso, minha irmã, você é líder de célula, né? E como é para a irmã exercer esse ministério? E quais foram as maiores dificuldades e alegrias até aqui em relação à liderança de célula? Liderança foi algo que eu nunca desejei. Quando desejei pelos motivos errados. Eu não tinha profundidade nem de entendimento, nem de vida com Deus, era vaidosa. Então, eu pensava que a liderança era aquilo que todo mundo pensava, né? Vai ter lá a atenção das pessoas e você vai mandar nos outros. Porque esse é o conceito de liderança do mundo, né? Você se projetar acima dos outros, e apesar que nem no mundo mais se usa esse conceito de liderança, né? Tem o gestor, agora até mudou, não é mais o líder, não é mais o patrão, é o gestor. Vamos fazer a gestão de pessoas. Então, desejei pouco, e quando desejei, eu tinha essa motivação super errada. Depois, pecaminosa, na verdade, não super errada, pecaminosa. Depois veio a questão de que, antes da Ramá, eu nunca fui discipulada. E depois que eu cheguei na Ramá, eu fui logo para a rádio, então eu passava muito tempo com o pastor Érico, mas na minha cabeça aquilo não era um discipulado, porque eu levei muito tempo para entender o que o pastor Érico falava. Eu me detinha a ele na figura dos pastores que eu conhecia no passado. Mesmo estando do lado dele, eu não conseguia entender que eu deveria me permitir ser influenciada pelo modo como ele vivia, e não somente pelo que ele pregava, mas o modo de viver, porque discipular é você transferir um modo de vida, transferir seus valores, transferir sua piedade de vida, transferir sua dedicação, sua devoção a Cristo. Se você tem uma devoção, você tem uma super consagração interior a Cristo, mas você não consegue imprimir isso no coração de ninguém, você está fazendo o quê com o seu discipulado? Passando informação de cabeça para cabeça? Não está servindo de nada. Não é isso. É atingir o coração do outro, né? Amém. É buscar ser grande no coração do outro. Amém. Não no púlpito, não de pregação, essa coisa toda. Levei muito tempo, mas entendi. Eu nunca participei propriamente de uma célula em Ramá. Mesmo em 13 anos, participei de Ramá de Parque Paulista 7 anos, depois fiquei em Santa Cruz da Serra 6 anos. Hoje, eu não estou mais nem de modo fixo no núcleo, nem de Parque Paulista, nem de Santa Cruz. Eu reúno com esses irmãos no que a gente chama do espaço lá da casinha. É uma casa de oração. Então, eu nunca participei de uma célula, nunca tive um discipulado formal. E agora, como é que eu faço célula? Eu não sei. Eu sei que eu tenho que dividir Jesus com as pessoas e ensinar as pessoas a amar o Senhor. Então, eu procurei fazer isso. E nesses 13 anos, errei muito, perdi a oportunidade de influenciar pessoas, porque eu não sabia como passar o que eu tinha dentro de mim com relação a Jesus para elas. Eu não sabia. Eu sabia ler a Bíblia muito, eu sabia orar muito, mas eu não sabia como levar ninguém a fazer isso que eu fazia. Não sabia. Eu falava de Jesus, mas e depois que a pessoa tomava a decisão, o que eu faço com ela? Eu tinha vontade de sair correndo. Eu não sabia o que fazer com a pessoa. E, aos poucos, o Senhor foi me mostrando que não tem como levar alguém a amar Jesus se você não parar para amar Jesus junto com ela. O que eu quero dizer, ela vai ter que orar contigo e ouvir tuas orações. Você vai tirar uma oferta de amor para os irmãos da igreja perseguida, ou para um irmão que está precisando, pois ele vai ter que saber, essa pessoa que você quer influenciar, que você faz isso. E você vai explicar para ele por que você faz isso e chama ele para fazer isso contigo. Você vai plantando uma certa influência no coração. Você vai orar, você vai levar ele contigo. Você vai ler a Bíblia, você vai ler com ele. E você vai fazendo isso. E, aos poucos, o Senhor foi me ensinando como derramar meu interior, que o pastor Érico chama de discipulado, né? Discipulado é derramar a sua vida na vida de outra pessoa. Nossa, que você lindo. Vai derramando o seu interior sobre a vida de outra pessoa. Daqui a pouco ela está falando como você, orando como você, lendo a Bíblia como você, sendo liberal nos dízimos e ofertas como você olha para trás e pergunta, como é que eu fiz isso? Qual é o método? Não existe uma cartilha. Existe vida junta. Amém. Ela vê você fazendo e ela quer fazer. Ela vê você fazendo e ela quer fazer. Mas
todos que o Senhor trouxe funciona assim, não. Uns não vão querer ficar tão perto, mas são irmãos, só não serão teus discípulos. Mas são irmãos. Acima de tudo, o vínculo do amor. É porque a gente precisa separar entre os que vão ser teus discípulos, vão imitar a tua vida, tua fé, tua devoção, e daqueles que serão somente teus irmãos. E depois que eu entendi isso, eu aprendi a lidar melhor. Porque, assim, no começo era, se não quer me imitar, não anda comigo. Eu era meio durona. Mas porque eu não entendia. E que não é porque a pessoa não quer te imitar que ela não deve ter da tua parte o compromisso do amor. Enfim, eu entendi. Irmão, Nossa. irmão. Mas alguns serão teus discípulos. Vão fazer como você faz as coisas. E então é isso. No começo eu não sabia nada sobre a liderança segundo Jesus, só segundo os homens. Depois não fui discipulada, então eu não sabia exatamente como fazer. E fui aprendendo. Hoje está mais tranquilo. E o que você vai fazer com fulano? Amém. Vou ensinar ele a amar Jesus. A gente vai aprendendo a cada dia, né? E o Espírito Santo vai nos conduzindo. Ele é o porque professor. ele que faz tudo. A gente não tem, vamos dizer, a capacidade de fazer nada por nós mesmos, né? E nem de convencer ninguém, porque esse não é o nosso papel, né? A gente vai aprendendo a cada dia. Amém. Então, minha irmã, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, porque eu sei que eu falo muito. Mas a gente estão gosta. ali, ó. As meninas estão ali. A gente gosta. Volte sempre. Ai, Tá? assim que Eu Deus sei que é permitir, tô de longe. volta. Né, não, mulher. Nós somos andarilhos, peregrinos. Amém. Para nós não foi tão longe assim, não. Amém, minha irmã. Então, meus irmãos, esse foi o episódio de hoje com a nossa irmã Marcela. E tivemos no próximo episódio a paz do Senhor. Amém. Comunidade Ramá, Empatia do Fé. Cultos, toda terça-feira, a partir de 7h30 da noite. Domingo, às 7h. Você também pode acompanhar o culto aos domingos através da live no YouTube. Endereço: Estrada da Cachoeira, Rua 15, número 100, Arcozelo, Pati do Alferes.